Bem-vindo a mais um vídeo. Agora sobre a NR15, que trata das atividades e operações insalubres. Uma das NRs mais cobrada, se não a mais cobrada. Portanto, muita atenção a esse vídeo. Trarei os destaques que são realmente cobrados da NR15. Do limite de tolerância. Entende-se por limite de tolerância, para fins desta norma, a concentração ou intensidade, máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Portanto, o limite de tolerância é a concentração ou intensidade, que pode ser mínima ou máxima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador. Do percentual do adicional de insalubridade. O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a. Portanto, aqui atenção redobrada, porque o adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo da região e não sobre o salário base do empregado. 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio, 10% para a insalubridade de grau mínimo. Dica: o valor é fixado sobre o salário mínimo da região. Por exemplo, se o funcionário recebe R$1.000 de salário e o salário mínimo da região é de R$800, o cálculo terá por base os R$800 e não os 1.000, que é o salário base. Nesse exemplo, se a insalubridade for de grau mínimo, o funcionário receberá R$80, pois corresponde a 10% de 800. No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o grau mais elevado, para efeito do acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Portanto, duas informações importantíssimas. Mais de um fator considera-se o mais elevado e é proibido, é vedado a percepção cumulativa. Se tiver direito a um adicional ao mesmo tempo médio e máximo, receberá somente o máximo, ou seja, não pode cumular. A eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo, ou seja, eliminou ou neutralizou a insalubridade, não se fala mais em pagamento, pois este é cessado. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Ou seja, como é caracterizada? Através de uma avaliação pericial por órgão competente. Grave muito bem que é caracterizada a insalubridade através de uma avaliação pericial por órgão competente. E a quem cabe fixar? Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Informação importante: cabe ao órgão autoridade regional, por laudo técnico emitido por engenheiro ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar o adicional devido aos empregados expostos à salubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. Agora, dos limites de tolerância para ruído de impacto. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, ou seja, a duração é inferior a 1 segundo, e a intervalo superior a 1 segundo. Esse é o ruído de impacto. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, com medidor de nível de pressão sonora operando em circuito linear. Grave muito bem: circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser realizadas próximo ao ouvido do trabalhador. Portanto,
deve-se fazer a leitura próxima ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto, conforme a NR15, será de 130 decibéis linear. Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. Em caso de não se dispor de medidor de nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida, FAST, e circuito de compensação C. Neste caso, o limite de tolerância será de 120 decibéis. Agora, do limite de tolerância para a exposição ao calor. A exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo, o IBUTG, definido pelas equações que se seguem. Ambientes internos ou externos sem carga solar, IBUTG 0,7 TBN mais 0,3 TG. Dica: para ambiente sem carga solar, usa-se a fórmula menor, ou seja, IBUTG é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Já ambientes externos com carga solar, o IBUTG, a fórmula é o seguinte, é 0,7 TBN mais 0,1 TBS mais 0,2 TG. Dica: para ambientes com carga solar, usa-se a fórmula maior, ou seja, IBUTG 0,7 TBN mais 0,1 TBS mais 0,2 TG, onde TBN é a temperatura de bulbo úmido natural, TG a temperatura de globo, TBS a temperatura de bulbo seco. Exemplo: em um ambiente de trabalho com carga solar foi encontrado o TBN de 25 graus, TBS 28 graus e o TG 30 graus. Qual o IBUTG? Resposta: 0,7, 25 vezes 0,7, porque o TBN multiplica vezes 0,7, 28 vezes 0,1, que é o TBS, e 30 vezes 0,2, que é o TG. Portanto, se fosse sem carga solar, seria 25 vezes 0,7 e 30 vezes 0,3, porque na fórmula sem carga solar é 0,7 TBN e 0,3 TG. Portanto, basta fazer essas multiplicações. 25 vezes 0,7 dá 17,5, mais 28 vezes 0,1 dá 2,8, mais 30 vezes 0,2, que dá 6, somando tudo, 26,3 é o IBUTG deste exemplo. E o IBUTG médio ponderado, a fórmula é IBUTG da situação 1 vezes o tempo de exposição 1, mais IBUTG da situação 2 vezes tempo de exposição 2, e assim consecutivamente, dividido pelo tempo total exposto. Irei fazer uma questão no próximo vídeo e você irá entender como isso funciona na prática. Ar comprimido. O trabalhador não poderá sofrer mais que uma compressão num período de 24 horas, ou seja, falou sobre ar comprimido, o limite é uma compressão no período de 24 horas, não pode ser mais que uma. Durante o transcorrer dos trabalhos sob ar comprimido, nenhuma pessoa poderá ser exposta a pressão superior a 3,4 kgf por centímetros cúbicos, exceto em caso de emergência ou durante tratamento em câmara de recompressão, sob supervisão direta de médico responsável. A duração do período de trabalho sob ar comprimido não poderá ser superior a 8 horas, em pressão de trabalho de 0 a 10 kgf, 6 horas, em pressão de trabalho de 1,1 a 2,5 kgf e 4 horas, em pressão de trabalho de 2,6 a 3,4 kgf. Ou seja, à medida que se aumenta a pressão, diminui o tempo de exposição. Após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer no mínimo por 2 horas no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica, ou seja,
após um trabalho, após a descompressão, é necessário essas 2 horas no mínimo. Das vibração, caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VBM, que é vibração de mãos e braços, correspondente a um valor de aceleração resultante da exposição normalizada a AREM de 5 metros por segundo quadrado. Então, essa é o limite de exposição diária para VBM, 5 metros por segundo quadrado. Caracteriza-se a condição insalubre caso não sejam superados qualquer dos limites de exposição ocupacional da VCI, que é a vibração do corpo inteiro. A. Valor de aceleração resultante da exposição normalizada AREM 1,1. E B. Valor da dose de vibração resultante de 21, ou seja, a vibração, o corpo inteiro, valor de aceleração 1,1 e valor da dose 21. Caracteriza-se salubre se for superados esses limites. Insalubre. Agora o frio. As atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares que expõem os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada serão consideradas insalubres, ou seja, sem a proteção adequada, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local do trabalho. O laudo deve ser realizado no local do trabalho. Da umidade. As atividades ou operações executadas em locais alargados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção também realizada no local de trabalho. Agora, das poeiras minerais. Cabe ao empregador, após o término do contrato envolvendo exposição ao asbesto, manter disponível a realização periódica de exames médicos de controle dos trabalhadores durante 30 anos. Então, envolveu essa exposição ao asbesto, então deve manter essa realização periódica de exames e por um período de 30 anos, após o término do contrato. Estes exames deverão ser realizados com a seguinte periodicidade: a cada 3 anos para trabalhadores expostos com período de exposição de 0 a 12 anos, a cada 2 anos com exposição de 12 a 20 anos e anualmente com exposição superior a 20 anos. Portanto, essa é a periodicidade esses trabalhadores expostos ao asbesto. Dos limites de tolerância para poeiras minerais. Manganês e seus compostos. O limite de tolerância para operações com manganês e seus compostos referente à extração, tratamento, moagem, transporte de minério ou ainda outras operações com exposição a poeiras de manganês ou de seus compostos é de 5 mg por metro cúbico no ar para a jornada de até 8 horas de trabalho, ou seja, então o limite manganês até 5 mg por metro cúbico para uma jornada de até 8 horas por dia. Da sílica livre cristalizada. O limite de tolerância para a poeira respirável, expresso em mg por metro cúbico, é dado pela seguinte forma. Então, LT, que significa limite de tolerância, é igual a 8, que é uma constante da fórmula, dividido pela porcentagem de quartos e mais 2. As questões geralmente traz a porcentagem de quartos. Digamos que a questão apresente que a porcentagem de quartos foi 3%. Então, o limite de tolerância dessa poeira será 8 dividido por 3 mais 2, 5. Então, 8 dividido por 3 por 5. Então, será o resultado desse limite de tolerância para a poeira respirável. Agente químico, mercúrio. O mercúrio, ele caracteriza a insalubridade de grau máximo nas operações de fabricação e manipulação de seus compostos orgânicos de mercúrio. Então, mercúrio, grau máximo. Operações diversas. Então, grau de insalubridade máxima. Operações com cadmio e seus compostos é insalubridade máxima. Extração, tratamento, preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos. Solda com cádmio, utilizando em fotografia com luz ultravioleta, em fabricação de vidros como antioxidantes
antioxidantes e revestimentos metálicos e outros compostos. Então, grau máximo de insalubridade. Insalubridade de grau mínimo: fabricação e transporte de cal e cimento, muito cobrado também. Cal e cimento é considerado insalubridade de grau mínimo nas fases de grande exportação a poeira, de grande exposição da poeira. Então, tem esse detalhe: nas fases de grande exposição a poeiras, trabalhos de carregamento, descarregamento, remoção de enxofre ou sulfitos em geral em sacos ou a granel. Agentes biológicos: relação das quantidades que envolvem agentes biológicos cuja salubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Então, muito importante isso, que a avaliação biológica deve ser qualitativa. Então, agente biológico de grau máximo: trabalho ou operações em contato permanente. Veja que é contato permanente. Detalhe importante: pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Grau máximo: carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejetos de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, carbunculose, brucelose, tuberculose. Nessas situações, grau máximo também. Esgotos, galerias e tanques. Então, é atividade de grau máximo quem trabalha com esgotos em situações de galerias e tanques. Lixo urbano, coleta e industrialização, também é uma atividade insalubre de grau máximo. Grave muito bem, porque é bastante cobrada. Insalubridade de grau médio: agentes biológicos, trabalho e operações em contato permanente. Então, o contato tem que ser permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em quais situações? Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como os que manuseiam objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados. Então, nessa situação, salubridade de grau médio. Hospitais, próxima situação: hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e ao tratamento de animais. Também é insalubridade de grau médio e aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato direto com tais animais. Contato em laboratórios com animais destinados à preparação de soro, vacina e outros produtos. Laboratório de análise clínica e histopatologia. Aplica-se tão somente ao pessoal técnico. Também grau médio. Gabinete de autópsias. Também grau médio. De anatomia e histianatomopatologia. Aplica-se tão somente ao pessoal técnico. Grau médio também. Cemitérios, exumação de corpos, é uma atividade insalubre de grau médio. Estábulo e cavalíceras, também grau médio. Resíduo de animais deteriorados, grau médio. Grave muito bem, porque esses itens são muito cobrados. Agora, dos graus de insalubridade. Vamos aqui o anexo 1. Os anexos, as atividades e operações e o percentual. Então, anexo 1. Nível de ruído contínuo e intermitente superiores aos limites de tolerância fixado no quadro constante do anexo 1 e do item 6 do mesmo anexo. Portanto, esse ruído contínuo intermitente, percentual de 20%. Ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados nos itens 2 e 3 do anexo 2, 20%. Então, tratou-se de falou em ruído, seja contínuo ou de impacto, superando esses limites, eles são insalubres de grau médio. É o anexo 3, que fala sobre a exposição ao calor, com valor de BTG superiores aos limites de tolerância fixados nos quadros 1 e 2. Então, calor será uma atividade insalubre de grau médio. Então, grave muito bem: calor, grau médio. O anexo 4 foi revogado.
O anexo 5º é o que trata dos níveis de radiação ionizante. Grave muito bem. Radiação ionizante com radioatividade superior aos limites de tolerância fixados neste anexo. Então, falou de radiação ionizante, insalubridade de grau máximo. Ar comprimido, insalubridade de grau máximo, também muito cobrado. Radiações não ionizantes, falamos da ionizante e aqui a não ionizante, consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. É atividade insalubre de grau médio. Vibrações, considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Então, vibrações insalubre de grau médio. Frio, considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Então, frio, grau médio também. Umidade, considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Então, umidade, grau médio também. Anexo 11, agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados no quadro 1. Então, esses agentes químicos, o percentual varia de acordo com o agente em mínimo, médio e máximo. Ou seja, podem ser insalubres de grau mínimo, médio ou máximo. Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados neste anexo. Então, falou em poeiras minerais, é uma atividade insalubre de grau máximo. Atividade e operações que envolvam agentes químicos considerados insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, o anexo 13. As atividades podem ser insalubres de grau mínimo, médio ou máximo. E por fim, o anexo 14, que trata dos agentes biológicos, eles podem ser risco de grau médio ou grau máximo, ou seja, insalubre de grau médio ou insalubre de grau máximo. Eram estas as dicas do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.